Ali aquele poste ali era casa, aquela caída ali era casa. Aquele era casa. Quando teve a ameaça a primeira vez, que a gente começou a dormir, nós ficamos aqui, nós montamos um acampamento aqui, nós temos uma barraca aqui, né? Essa cerca aqui. Então ficava o pessoal aqui. Dali dava para você ver para lá e um ficava lá de cima. Tinha uma casa lá em cima, de alvenaria, a gente ficava na porta da casa, na cobertura da casa, e dá para você ver para lá e dá para você ver para lá. Entendeu? Então qualquer coisa de lá eu ligava para cá, ó, tá vindo, tá o carro que eu não conheço. Eu acredito que lá em cima, naquele topo, seja alguma coisa. Tipo uma guarita. Aonde? Uma guarita ali em cima, ali, ó. Então tudo que você via aqui era Pinheirinho. Tudo que você via era Pinheirinho. Ali em cima era o quê? Passa lá, retira pra nós. Não, Agora, já. Faz favor, não adianta você gravar. Você desliga essa bosta, não quer. Desliga. Desliga. Na semana que vem a gente vai voltar para cá, durante a semana, final de semana. Nesse dia Eu não lembro bem. Eu lembro a data que a gente foi morar lá, mas o tempo que a gente já estava ali construindo, eu não recordo muito bem não. Eu sei que a gente foi morar lá no dia 6 de setembro de 2010. Foi um período complicado, porque a gente pagava aluguel e a gente tinha que construir ao mesmo tempo, né? Porque a gente não tinha assim, não tinha ajuda de ninguém, era a gente mesmo, né? A gente não tinha como pagar pedreiro, nem como pagar ajudante, nem nada, era a gente mesmo. Era eu, ele e as crianças que pegavam no pesado, subir bloco, pegar água, areia, tudo era a gente mesmo. O tempo de construção assim foi muito corrido, a gente teve pouco tempo para sair da onde a gente estava, né? Porque ficou complicado, né? Eu fiquei desempregada, então ficou complicado pagar aluguel. Então a gente tinha que correr para poder mudar o mais rápido possível, tanto que a gente conseguiu, a gente fechou um cômodo, cobriu um cômodo e a gente mudou para lá, para um cômodo onde a gente foi morar, né? Chega aqui, ó. Guardei uma vassoura. A bola, ó. De quem foi a ideia de pedir? Foi ideia, foi dele. Olha, tem uns pessoal mesmo, colega meu de Jacareí, que já morava aqui, né, em Pinheirinho. Então eles falaram assim, às vezes você está pagando aluguel, vai lá no Pinheirinho. Eu nem sabia da existência desse Pinheirinho, não fazia nem ideia que era Pinheirinho. Eles comentavam, tem uma invasão ali no São José, bem no começo da cidade. Ele deu uma dica, né, procura fulano assim, me deu a dica do coordenador lá, procura e vê se você consegue um terreno lá. A história dos moradores de Pinheirinho, ela começa no dia 31 de dezembro de 2003. Então elas ocupam umas casinhas que eram do CDHU, que ficava ali do lado do Campos Alemães. Então a população ocupa e tem uma liminar para retirar esse pessoal. Eles conseguem na justiça uma liminar para retirar as famílias que moravam lá. Então é nesse momento que a gente chega. Nós chegamos aí nessas casas com algumas famílias, deveria ser quase 100 famílias, mas não chegava a 100 famílias. E aí
como a polícia cercou, com cavalos, cães, e todo o aparato policial, nós fizemos uma discussão com as famílias que nós deveríamos sair, porque não tinha jeito, tinha perdido a liminar e não dava, mas já dentro de uma estratégia de fazer uma nova ocupação. Aí nós saímos, foi tudo aquele rame-rame com a polícia, aquela confusão toda, e nós saímos e fomos ocupar uma praça chamada Campão. É o Campão do Campo dos Alemães, que na verdade é uma praça, é um terreno que a prefeitura nunca fez nada lá, e que ela servia para jogar futebol, para a criançada jogar futebol ali. E nós fomos para essa praça. Aí tem esse primeiro enfrentamento, por quê? Porque a guarda municipal, a chefe da guarda municipal pede para reprimir, para tirar o povo dali. E a polícia militar se nega. Ela fala, bom, não, eu tinha que cumprir uma liminar, eu já cumpri, que é a liminar das casinhas. Aqui não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com a polícia militar. Aí tem aí a guarda entra para tirar o povo. Mas aí a população venceu essa batalha. Vai para cima da guarda, a polícia militar não entra e a guarda municipal é obrigada a recuar. Ela recua. E aí nós ficamos lá durante um período, tem uma nova liminar. Aí nós pedimos uma audiência com o juiz para tentar alguma solução negociada. E nós negociamos no judiciário de que nos desse 3 meses que a gente sairia. E a partir daí nós resolvemos então preparar, e já tinha essa ideia antes, nós fizemos um acordo por isso, para já fazer uma ocupação logo após. E fazendo um acordo de 3 meses, quando chegou no carnaval nós resolvemos já sair, essa era a ideia, sair no carnaval e ocupar uma terra que estava perdida há muito tempo. Há muito tempo tinha esse terreno que era um terreno baldio, que servia apenas para desova de cadáveres, só servia para isso, não tinha absolutamente nada nesse terreno. Eu cheguei 2 dias depois da invasão. Começou no Campão. Aí espalhou na televisão, assisti SPTV, isso foi na quarta-feira a invasão, na sexta eu fui para lá, já quase não tinha mais espaço. Que ano? 8 anos atrás, 2004. A invasão lá foi na quarta-feira de cinza, mas eu cheguei na sexta. Foi o tempo que o pessoal veio do Campão pra cá e eu morava aqui perto mesmo. Eu morava no Jardim Rosário. Eu sempre morei aqui na região sul, Vale do Sol, Morumbi. E eu precisava, na época também eu estava parada, desempregada. E fui com a cara e a coragem, a lona. Foi lona mesmo. O pessoal fala lona, mas aquilo não é lona, aquele saco barato preto, essa compra de meta. E 4 caibos. Dali começou os barracos nossos, tudinho. O meu, fiquei 3 meses morando embaixo disso. Parede, teto, era aquela lona preta que vende na Praças Obras. Aí com o tempo foi que eu fui fazendo, de madeira, até, poxa, gateia. Por que primeiro ocupa e depois pede para regularizar ou para legalizar o terreno? Porque se não fizer isso não tem legalização. Se não tiver isso não vai ter terreno. E nós defendemos que é justo que a população possa lutar, possa buscar aquilo que as suas reivindicações para viver melhor. O lar é uma coisa muito importante para a família. Se a pessoa tem uma casa, ela resolve vários problemas. A questão da saúde, a questão da educação, da autoestima se resolve em ter uma casa. Então é preciso ocupar por isso, porque se não ocupa o governo não resolve. E cresci lá dentro, sim, tinha um comércio lá dentro. Uns 3 meses depois eu já montei o comércio, fui a primeira mulher a botar um bar lá dentro. E lá eu tirava meu ganha-pão pra mim, ajudar a minha filha. Essa aqui tava pra chegar. E agora eu não fiquei nada. Foi o primeiro, em 8 anos, primeiro Natal fora de lá, o primeiro ano novo. Triste. Eu não consigo trabalho, porque foi 8 anos lá dentro trabalhando pra mim mesmo. Lá eu tinha de onde tirar a minha comida. Pra gente aquilo ali era o nosso lugar, né? A nossa casa, nossa terra, né? Porque afinal de contas, quem se dizia dono, na verdade, não é dono de nada, né? Porque se ele fosse mesmo, não tinha ninguém ali, não tinha entrado ninguém ali, né? Se eu tenho um terreno, eu vou manter, eu vou cuidar, eu vou construir alguma coisa no meu terreno. Eu não vou deixar meu terreno livre para outras pessoas entrar e fazer o que quiser, né? Mas se não é meu, eu não posso brigar, né? Mas, tanto que ele não fez nada, né? Ele simplesmente falou, vai lá e tira, eu quero e pronto. Você não viu o esforço da parte dele, né? Assim que a população ocupa,
aquelas terras, tem um pedido de liminar de um senhor aqui de São José dos Campos, chamado Benedito Bento, ou Comendador Bento. É ele quem faz o primeiro pedido de liminar para desocupação. E nós fomos ver nos documentos, na prefeitura, o dono não era ele, era a Selecta, uma empresa chamada Selecta, uma empresa que pertence ao Najnarras, uma falência, uma empresa falida do famoso Najnarras. Na verdade, formalmente, apenas formalmente, ainda existe um processo de falência. Já naquela época, era apenas formalmente. Por que eu digo formalmente? O processo de falência consiste num concurso de credores. A empresa quebra, os seus credores entram no processo para receber os seus créditos, os bens da massa falida são levados a leilão, transformam-se em dinheiro e os credores rateiam. Essa é a situação normal de uma falência. Se fosse esta situação normal de uma falência, se isto se reproduzisse, no caso da Selecta, haveria alguma possibilidade de compreender a lógica do que aconteceu. Existem credores querendo receber o seu dinheiro, existem credores trabalhistas, hipoteticamente, que precisam receber o seu dinheiro também. Então se poderia entender mais ou menos a lógica da coisa, né? Não justificar, porque é injustificável de qualquer forma o que aconteceu, mas entender. Quando nós fomos atrás do processo de falência para ver o que tinha acontecido efetivamente, nós descobrimos que não há mais credores. Por que não há mais credores? Porque o senhor Najnarras comprou todos os créditos. Então, ele, na verdade, é o credor dele mesmo, ou seja, não há mais credores. Então, não há nenhuma justificativa de uma pressão de credores para que aquilo ocorresse. Foi única e exclusivamente no interesse do senhor Najnarras. O que, além de ser injustificável, coloca um ingrediente de absoluta incompreensão no processo. Porque nesse momento você tem o Najnarras, né, uma pessoa extremamente complicada, com problemas na justiça, com problemas na polícia, notoriamente um especulador, um escroque, quebrou a Bolsa do Rio de Janeiro anos atrás. Você tem de um lado o Najnarras, e você tem o Najnarras movimentando o presidente do Tribunal de Justiça, o governador do estado de São Paulo, e 6.000 pessoas massacradas. Isso é um enredo de terror, é um enredo maluco. Abaixa e grava, filho. Grava aí, ó. Você vê, ó, o que os caras tá fazendo, ó. Tá dando tiro. Bombas, gás de pimenta dos helicópteros jogando pra tudo quanto era lado. Não tava respeitando criança, não tava respeitando ninguém. Assim, correndo atrás das famílias, e até comigo mesmo eles gritavam, gritou com a minha filha que se ela não desligasse o celular, que eles iam entrar com o cavalo e tudo, e ia derrubar antes do trator chegar. Vim pra cá, daí moro aqui já desde a desocupação. Tive que comprar armário porque o meu ficou lá. Aqui tá uma baguncinha, tá? Aqui é o quarto. Aí eu ganhei o guarda-roupa porque o meu ficou, ganhei a cômoda porque o meu ficou lá também, televisão quebrou, tive que comprar uma usadinha. E é assim, aqui é o cantinho, que essa casa é da minha cunhada, né? Então a gente paga aluguel pra ela. Ela deixou a gente ficar aqui. Assim, então foi várias coisas. Com a minha irmã, xingou ela, que, por exemplo, já que era desocupação, eles não queriam que nem um pedaço de fio que tivesse no chão era para pegar.
porque aquele pedaço de fio já não pertencia mais aos moradores. A gente estava lá, mas não pertencia. Então, nem um pedaço de fio do chão não era para pegar. Aquilo não pertencia mais a gente. Se pegasse, era detido. Então, por coisas assim simples, eles estavam levando pessoas presas, assim, sabe? As pessoas tinham que entrar a hora que eles queriam e tinham que fazer o que eles queriam na hora que eles queriam, entendeu? Alguns policiais, não todos. Eu mesmo. Aqui é o banheiro da casa. Esse banheiro não é muito adequado. E aqui, vai ficar no corredor. Olha, lá no dia tinha, vamos dizer assim, tinha polícias e polícias. Tinha policiais que estavam no momento ali representando a farda deles, o que eles estão para fazer, e tinha policiais que estavam falar assim, olha, eu tô fazendo isso porque é minha obrigação, eu tenho que fazer, eu tô sendo mandado fazer isso. Porque tinha policiais que estavam com, vamos dizer assim, com pena do que estava vendo, do que estava acontecendo. E tinha policiais que foram com vontade de machucar, de maltratar as pessoas. Então, a gente estava vendo todos os tipos de pessoas ali na hora, ali, né? Aqui é o corredor, aí tá construindo mais um quarto e um banheiro aqui no fundo. Que é um terreno, não chega próximo do que era o meu lá, né? Você citou que tinha um policial que estava infiltrado, conversou com você? Isso. Não exatamente ele que conversou comigo. Ele, segundo ele, fazia já umas 2 semanas ou mais que tinha policiais infiltrados lá dentro do Pinheirinho, observando o movimento dos moradores, observando as coisas que aconteciam com os moradores, para poder, no dia da invasão, eles saberem o que poderia ser feito. Então ele falou assim, olha, você acha o quê? Você acha que a gente conseguiu descobrir isso por quê? Porque aqui dentro tinha policial no meio do morador e ninguém sabia que tinha. Por isso que a gente sabia que no domingo não iria ter ninguém, porque ninguém ia estar esperando pela desocupação. Tem bastante morador que era de lá também, que veio morar para esse lado, né? E hoje está longe do Pinheirinho aqui quanto tempo? Do Pinheirinho, de ônibus 2 horas. Não, ele era um policial de São Paulo, ele não era daqui chegou pra conversar com você como, assim? Porque ele perguntou pra mim o que eu fazia. Aí eu falei pra ele que eu era segurança, que eu trabalhava de vigilante. Ele falou assim que no início ele achou que eu tenho um porte para policial, tal, e que eu poderia, porque eu não poderia seguir para ser uma policial. Mas eu falei que era por causa da idade, tal. Ele falou assim, mas federal você pode. Eu falei assim, eu sei que federal posso, só que aí tem que prestar concurso, tal. E aí ele pegou e começou a contar que por ele nada daquilo ia acontecer, que ele teve dó, que ele viu as coisas que não eram atitudes, que ele falou assim, olha, se acontecesse isso há 1 semana atrás, como estava previsto, muita morte ia sair aqui, porque os meus amigos de farda eu não reconheci, porque eles vieram com vontade mesmo de matar, eles foram treinados e você olhava neles, eu olhava e não acreditava que eram companheiros meus de trabalho. E que no dia, se tivesse acontecido 1 semana antes, muita coisa tinha acontecido pior do que no dia do dia 22. As palavras dele. E eu acho que assim, ir pra lá agora toda vez que a gente passa na frente reviver o passado, né? Porque você só vai ver coisa destruída, só casas quebradas, entulhos, e recordar do que a gente passou lá nos últimos. Não dá pra recordar do que foi, porque você vai ver só destruição, né? Ela fica na lembrança quando tava em pé tudo, né? Só isso. O restante é só lembrança agora. Sobrou entulhos.
Nem assistiram todas as reportagens, nem assistiram tudo que saiu na mídia, o que a mídia escondeu, nem mesmo eles sentando e conversando com uma pessoa que estava ali dentro, eles não podem fazer a mínima ideia de tudo que eles causaram na vida de milhares de pessoas. A Constituição tem princípios que, modernamente, o direito tem que considerar em um momento como esse. Há dois valores em jogo, aí, em conflito nessa situação. O princípio constitucional da dignidade humana, né, e o direito de propriedade. Modernamente, os dois são importantes numa estrutura social como nós vivemos, né? A sociedade é fundada na propriedade privada, mas há momentos em que esses valores devem ser ponderados e, sem dúvida nenhuma, no caso, o princípio da dignidade humana, ou seja, o bem-estar, e não praticar violências, e não deixar 6 mil pessoas no olho da rua de uma hora para outra, certamente naquele momento deveria prevalecer sobre o direito de propriedade. Mas no caso concreto, né, a coisa é mais escandalosa porque era uma propriedade totalmente abandonada há muitos anos, abandonada em todos os sentidos, físicos, jurídicos, né, tributários. E a legislação, né, e é uma matéria de defesa, ela declara, ela estabelece uma presunção absoluta é aquela que não admite prova contrária, né? Então você tem uma presunção absoluta de abandono quando você deixa de pagar imposto por 5 anos. E o terreno lá nunca pagou nenhum imposto. O terreno que era da massa falida do Sr. Nargi Narras teve o seu direito de propriedade completamente respeitado. O direito de propriedade de bens modestos de famílias carentes foi inteiramente esmagado. A Constituição diz que se uma área, passados 5 anos, for objeto de utilização, digamos, para fins de moradia e sem contestação, ela poderá ser objeto de uso capião, de direito ao uso capião. É possível que este não seja o caso, mas ali tínhamos o caso de inúmeras famílias que, não tendo a sua moradia adequada, resolveram se juntar para tentar obter a sua condição de moradia e por cerca de 8 anos foram ocupando aquela área muito grande. Para muitos ali eram realizações, porque você ter onde você morar, voltar no final do dia, é uma realização, né? Ainda que para eles não seja lá essas coisas, que fosse um barraco, que fosse uma casa de 2 cômodos, mal coberta, mal feita, mas era nossa, entendeu? Você fala assim, não, eu não pago aluguel, não, eu posso, o dinheiro que eu poderia estar pagando aluguel, eu posso colocar o piso na minha casa, eu posso comprar uma pia, eu posso comprar um guarda-roupa, posso comprar um armário. Era uma realização, você entendeu? Uma realização. E eles destruíram tudo isso. Eu não tenho a menor dúvida de que a forma como foi feita o processo de reintegração de posse do terreno violou o direito humano à moradia adequada, tal como ele é definido nos pactos e na legislação internacional que rege a questão dos direitos humanos, do qual o Brasil é signatário e ratificou e, portanto, são plenamente aplicáveis, né? Caracterizou-se, no meu entender, o crime contra a humanidade. O que é um crime contra a humanidade? Ele tem vários requisitos para se caracterizar. Primeiro, ele é uma ação do Estado, ou
nós aqui fizermos alguma coisa terrível, como, por exemplo, soltar uma bomba na Praça Roosevelt e matar 10 mil pessoas, isso não é um crime contra a humanidade, porque nós não somos Estado. É o Estado que é o sujeito ativo de um crime contra a humanidade. Segundo, o que o Estado faz para que se caracterize um crime contra a humanidade? Uma violação sistemática ou maciça de direitos humanos. Então, esses 2 requisitos básicos estavam presentes. Existem uma série de procedimentos que têm que ser respeitados no momento de uma desocupação. O primeiro e mais importante deles é que antes de qualquer desocupação tem que ser esgotadas todas as possibilidades que evitem ou minimizem o número de pessoas despejadas ou desalojadas. E junto com isso, nem preciso dizer que a violência, o uso da violência jamais é permitido e, sobretudo, uma violência dirigida contra os mais vulneráveis, crianças, idosos, pessoas doentes, cadeirantes. Nós assistimos várias cenas onde as violações ali estão marcadas. Quando você sabe que a polícia vem na tua casa para te tirar da casa, para fazer alguma coisa, mesmo que você não queira, é uma pressão em cima de você. Entendeu? Agora você imagina, você de madrugada, no frio, chovendo, e você vê a polícia fechar o caminho. A polícia, acho que foi tendo uma estratégia até que algumas pessoas sabiam que era uma estratégia da polícia, que eles falavam assim, que eles estavam entrando para ver se encontrava bandidos, se encontravam drogas no Pinheirinho. Mas eu acho que eles entravam para ver qual era o movimento que estava acontecendo lá dentro. É a maneira de falar assim, a gente veio ver uma pessoa que está fugitiva. Era, na realidade, para ver o que estava acontecendo durante o dia, né? Qual era a atitude dos moradores. Porque na última semana a gente ficou trancafiado lá dentro. Lá dentro foi cruel o negócio, nós que entraram mesmo. Pior que eles me entraram nós um dia 10h30 da manhã, mas ficaram com medo, sabe? A turma ficar tudo na frente, mais de 2.000 homens. Nossa, 2.000 homens, entre homens e mulheres, nós estávamos na frente. E só carro, só moto, a turma contava mais de 90 motos, não sei quantas viaturas, 10h30 da manhã. Mas ficaram com medo de enfrentar, porque eu sei que eles podiam tirar, mas ia morrer gente. A turma estava tudo armada de pau, de pedra, tanta coisa. E nesse dia eu fiquei com medo. Tem que encarar também, que eu sou muito mole, não tenho que brigar não, nem fazer mal a ninguém, mas como eu estava do lado da turma de cá, tinha que enfrentar também, né? Olha, eu vou fazer, passa tanta coisa pela cabeça, você não sabe nem o que pensar direito. Você não sabe se você enfrenta, se você... Quer dizer, você fica assim, se você vai enfrentar, você não sabe o que vai enfrentar. Correr você não pode, porque você vai deixar os seus amigos na mão, só na mão. Mais o treinamento, Gina, antes da gente continuar. Cara, é doído. Na lama, porque foi tempo de chuva. É esse tempo que nós estamos aqui, que hoje deu uma folga. Nós treinávamos às vezes 4 horas da tarde, até umas 5h30, 6 horas. Um campão que tinha lá no meio. Aí, como sempre tem alguém de oi e passa por lado de lá, e a gente começou a treinar de madrugada. E eu tava lá. Tava lá com o meu escudo e saía do barracão, se reunia no barracão, todo mundo, de lá saía correndo por dentro da lama até chegar lá no campão. E lá a gente treinava como segurar a barreira da frente, essa era a minha luva. E segurava a barreira da frente, nós com o escudo, primeiro pilotão, segundo pilotão. Era mais pra segurar, não era assim, gente, que a gente ia enfrentar a polícia, era as bombas que eles iam jogar. De trás ia coisa mais forte. Que eu não sei se eu posso falar. Nós era só para segurar as bombas e... Porque a gente tinha caneleira e a gente se... Você era da linha de frente, então? Da linha de frente. Os meninos falavam, todo mundo falou, você é doido. Eu digo, não, doido eu só não participar disso aqui. Meu marido falou assim que eu ia morrer. Eu digo, não vou morrer. Se eu morresse pelo meu povo, eu tava feliz.
E se tiver de fazer de novo, eu faço de novo. Eu nasci na época errada. Eu falei, eu tinha que ter nascido na época do Che Guevara, na época da Revolução. Eu gosto desses filmes, eu gosto dessas coisas, tinha que ser. Porque são poucas, tem muita mulher corajosa, mas já teve muito mais. Igual a mim tem um monte pronto pra linha de frente, que enxerga o horizonte, homem, mulher, combatente, a levada é pro levante, a mensagem é pro levante, se tá sentado então levante, então mãe, vamos adiante. O meu escudo era diferente de todo mundo. Foi eu e minha sobrinha que fizemos. A minha menina que fala, isso não segura nada, isso segurava assim. O meu é fibra, um pouquinho de alumínio, o pessoal pensava que ele era madeirite. Eu digo, o que, filha? Que tem fibra dentro. Aqui era minha luva, a outra não sei, isso aqui eu usava o capacete. E o meu lenço está guardado lá dentro, vermelho. Ninguém sabia, eu não usava brinco, cabelo solto também não. Então pouca gente sabia que eu era mulher, só o pessoal mesmo. Deixa eu ver atrás do escudo. Você fez com a sua... Eu e minha sobrinha que fizemos. Furamos de chave de fenda e... Minha menina fala, isso não segurava nada. Eu digo, não era pra segurar. Não, eu digo, até uma caneta não segura uma bala, às vezes no bolso. Eu digo que segurava, isso aqui era pra segurar só as bombas. Né? Deixa eu ver. Porque aquele que não tem coragem de defender seu lar, não merece nem um lar que tem. Deveria. Achamos que o povo tem que fazer. Por que só o povo perde? Por que só o outro lado ganha? Por que o povo sempre tem que sair calado, sem nem reclamar? Achamos que isso está errado. Tanto o movimento estudantil, o movimento popular, o movimento sindical, é preciso ter resistência. E resistir. E se preparou uma certa resistência com a população dali, com os meios que tem. Porque não tem muitos meios. Porque do outro lado está todo mundo armado. Então a ideia era fazer uma resistência, inclusive para poder chamar a atenção. Nós sabíamos que vencer a polícia militar seria muito difícil, mas nós queríamos chamar a atenção. Esse era o meu óculos, essa era a minha luva, são duas. E eu tenho, era um pé de piscina com 2 fios que batia. Batia, fazia muita zoada meio que os meninos assustavam. Onde você arrumou isso? Eu digo, o quê? Preparada para lutar pelo meu povo. Era isso mesmo. Nossas armas eram essas. Manual que a gente mesmo fez. A gente tinha fé que a gente ia ficar. Era minha cozinha, no quarto. Que dorme 5 pessoas aqui dentro. Eu, minha filha e minhas 3 netas. Todo mundo aqui. 3 aqui e 2 no colchão. E o que eu trouxe do Pinheirinho? Só os filhos. Minha bike, meu quarto do Corinthians. E qual que é a espada gigante do Corinthians? Rapaz, isso aqui é timão, só veio de lá. Foi feito lá dentro e veio de lá. E onde eu for, tá junto. Não tenho fé da gente voltar. Eu não perdi a esperança. Só que eu acho muito fraquinho. Conversa com o Toninho, ele disse conversa. Fala que ele já era, eu não acredito que ele já era. A gente sabemos que ali é política por detrás também, né? Mas teve isso na minha terra, lá no Piauí, há uns anos atrás. Quando um prefeito do PT ganhou, ele deu lá pro pessoal, 13 anos depois. Aí eu tenho a orquídea. Essa orquídea aqui no Pereira, ela era linda. Eu tenho uma foto ali com ela, muito bonita. Só que quando eu tirei ela de lá, eu deixei na casa de uma amiga. Ela deixava no pé do tanque. Então, acho que jogaram sabão. Agora eu já lavei ela, já tá nascendo de novo. Tá ficando linda de novo, como sempre. Isso aí ficava no fundo da sua casa? Não, essa aqui era amarrada numa estaca no meu bar. Ela era linda. Não sei se chegou a não ver as fotos ali. Muita planta que eu tinha lá, muita planta. Eu tinha uma parte do bar, do lado de lá, que era só planta, muita planta. Gosto muito de planta. É uma roça, né? Vim do norte, vim do interior, uma cidade grande. Aí o pessoal ainda disse que eu não sou daqui. Como não? Cheguei aqui nos anos 80, com 15 anos. Casei aqui, tem filho aqui, tem neto aqui, como é que eu não sou daqui? Se eu não sou daqui, sou adotada. Se eles me adotaram, adotei eles. E o resto, nem sofro. Né, Gabi? Agora essa aqui é uma pinheirinha de mão cheia. Bom, e a Polícia Militar se prepara para fazer a desocupação. E a Polícia Militar se preparou para fazer a desocupação
E na madrugada do dia 17 de janeiro, na madrugada do 17 de janeiro, nós ganhamos a liminar. Foi a juíza, nós fizemos um pedido, nós tínhamos entrado, o juiz não decidiu e nós entramos com um pedido para que fosse decidido imediatamente, porque estava naquela iminência do acontecimento. Uma juíza de plantão, ela vai nos dar a liminar, dizendo que a Polícia Militar, a Guarda Municipal e a Polícia Civil do Estado de São Paulo tinham que se abster de fazer qualquer desocupação no Pinheirinho. Essa foi a liminar da Justiça Federal. E que a polícia já estava a caminho, e o povo estava lá. Foi uma madrugada muito tensa, foi uma noite tensa, uma madrugada tensa. E quando chega a notícia, 4h20 da manhã, chega a notícia que a liminar tinha caído. Olha, eu acompanhei todo o processo antes, durante e depois da ocupação. Nós tentamos em vários momentos negociar com a juíza Márcia Loureiro, a juíza lá da região de São José dos Campos. Nós tentamos vários contatos com a prefeitura, mas não fomos atendidos pelo prefeito, o prefeito Cury do PSDB, e fizemos uma negociação aqui no Tribunal de Justiça, em São Paulo, com o presidente do TJ, o Ivan Sartori, desembargador, e ali nós conseguimos aparentemente uma protelação da desapropriação por alguns momentos, porque ele nos orientou a procurar o juiz que estava com o processo daquela massa de falência. Nós entramos em contato com ele. No mesmo dia eu estava com uma comissão eu que tinha pedido a reunião com o Ivan Sartori. Aí eu convidei o deputado Ivan Valente, o deputado Adriano Diogo, o senador Suplicy, e nós fomos no mesmo dia conversar com o juiz, fizemos um acordo, participaram os representantes da massa falida, e houve um acordo ali de uma suspensão por um tempo, para que pudesse ocorrer um aprofundamento das negociações, inclusive com a intervenção até do governo federal. O governo federal tinha interesse também naquela causa. Então nós ganhamos ali algum tempo. Fomos surpreendidos 2, 3 dias depois com a desocupação, que veio, houve um rompimento desse acordo com o juiz e com o próprio Sartori, que tinha nos orientado a buscar essa saída. Domingo, dia 22 de janeiro, por volta das 6h30 da tarde, eu fui acordado pelo vereador Tonhão Dutra, de São José dos Campos, do PT, e que me disse: olha, senador, começou o processo de reintegração de posse, há um número enorme de viaturas policiais, de policiais com helicópteros, com cachorros, a guarda metropolitana tem veículos blindados e viaturas à rota e assim por diante, e eles estão simplesmente expulsando as pessoas e dando um prazo de poucos minutos, e eis que ao longo daquele dia, daí então eu telefonei para o Palácio dos Bandeirantes, como não conseguia resposta alguma, me dirigi ao Palácio dos Bandeirantes por volta das 7h e pouco. Eu me encontrei no portão, avisei que eu estava lá e me conduziram até uma sala onde às 8h30 da manhã o governador Geraldo Alckmin, era domingo de manhã, não é usual de eu ir lá no domingo de manhã nesse horário, tirá-lo da cama, mas me ofereceu até um café e conversamos, e eu disse: olha, está vendo isso? Ele falou: houve uma revogação da decisão de dar o prazo de 15 dias, não pude compreender até hoje por que foi feito isto. O processo transcorreu com várias irregularidades e transcorreu de forma estranha. 3 dias antes da reintegração de posse, houve uma reunião no juiz da falência, onde tramitava o processo de falência da Selecta.
em que a reintegração de posse foi suspensa por 15 dias. Houve um telefonema, isso está documentado no processo, houve um telefonema do juiz da falência à juíza de São José dos Campos, dizendo que a reintegração estava suspensa por 15 dias. Essa reunião no juízo da falência foi feita com o representante da massa falida, o síndico da massa falida, parlamentares como Suplicy, Gianazzi. E, surpreendentemente, a partir da sexta-feira, já se começou, 12 horas após o acordo, já se começou a preparar a operação. O assessor do presidente do Tribunal de Justiça, Capês, reconheceu que ligou para o juiz da falência após o acordo e que disse mais ou menos o seguinte: o que esses 15 dias vão resolver? Se não resolveu até agora, não adianta 15 dias. E o pressionou para que o acordo fosse invalidado. O resto da história nós sabemos. No domingo, 5h30 da manhã, houve um massacre. Como o processo que ressuscitou a ordem de reintegração de posse foi muito cheio de pontos nebulosos, isso levanta uma suspeita muito forte de que isso existiu, de que havia algum interesse por trás e que o governador se mobilizou pessoalmente para que o judiciário também se mobilizasse pessoalmente e fizesse acontecer um massacre. Por exemplo, a reintegração de posse, o despacho, ele foi levantado por uma juíza de São José dos Campos sem ninguém pedir, sem a própria parte que teria a reintegração de posse solicitar, de uma hora para outra. O próprio assessor pessoal do procurador do Estado foi pessoalmente lá no dia do despejo e ajudou a manter a imprensa longe, há relatos, né? Eu não estava lá. Então ele se envolveu pessoalmente. Foi muito estranho, porque a própria massa falida da empresa Selecta não estava pedindo tudo isso e houve uma mobilização muito forte do Estado e do Judiciário. Então, isso leva a crer que há um interesse forte por trás e uma articulação entre os dois por trás. A operação foi preparada na sexta-feira no gabinete do governador Alckmin. Sexta-feira foi o dia seguinte ao acordo do processo de falência. Então, se fazia um acordo de um lado e o gabinete do governador preparava a operação do outro lado. Uma operação de 4.000 policiais militares não se faz sem o sinal do governador. Eu fui procurador-geral do Estado, não sei como funcionam essas coisas. O pessoal pedindo eles, pelo amor de Deus, para não acontecer isso com a criança e eles de cima. Tem idoso aqui, porra! Ia pedir ajuda para quem? Não tinha para quem pedir ajuda. Se você saísse na rua e falava que era o Pinheirinho, a polícia te batia. Entendeu? Quer dizer, aí você fica naquela, vamos pedir ajuda para quem? Não tem para quem pedir ajuda. Você vai chegar. Como é que você ia chegar no prefeito e pedir ajuda? Como é que você ia chegar no vereador que eles podiam ter votado no projeto de moradia e pedir ajuda? Não tinha como pedir ajuda. Entendeu? Então, não só eu, mas todo mundo que estava ali se sentiu injustiçado porque não tinha para onde correr. Passou a ser dependente deles. Viver daquilo que eles querem, daquilo que eles queriam. Ó, eu vou te dar isso e você vai comer isso. Não quer comer, morre de fome. Acho que foi um golpe social, um golpe. Acho que eu falo que foi o Canudos do século XXI, vai trazer Canudos do século XXI, porque foi um golpe contra a cidadania, contra os direitos humanos, contra a dignidade da pessoa humana. Eu via assim, cenas chocantes, né? Por exemplo, de animais, de gatos e cachorros que estavam em frente das casas demolidas esperando os donos chegarem, mas os donos não chegaram mais porque houve uma dispersão, uma diáspora naquela região. Houve ali uma desarticulação das pessoas, porque algumas voltaram para
para suas cidades, outras ficaram em casas de parentes, outras ficaram nos alojamentos, que foi a coisa mais terrível que eu vi, eram alojamentos subhumanos, sem infraestrutura, pareciam alojamentos nazistas, nazifascistas. É um negócio horrível que eu vi nos vários alojamentos que eu vi que a prefeitura organizou para recepcionar os moradores desapropriados. Eu nem considero aquilo alojamento, né? Não tinha infraestrutura, algumas pessoas passando fome, necessidade, sem nenhum tipo de acompanhamento social, enfim. Bom, deixa eu contar um pouco do que eu vi lá para chegar nisso. Aquela praça do Campo dos Alemães virou meio que um QG da polícia. Então tinha uma barreira assim dos policiais da tropa de choque armados, né, com aquela arma de bala de borracha. Muita polícia, muita polícia. E aí, aqui estava a praça, aqui tinha a barreira dos policiais, do lado daqui, para lá ficavam os moradores. E a concentração da prefeitura, do atendimento que seria para os moradores, ficou ali no campo, né, no campo esportivo, na praça grande. Na frente do Pinheirinho e uns 2 quarteirões paralelos dessa praça onde ficou o confronto mesmo entre os policiais e os moradores. Os moradores eram direcionados para aquele centro e foram armadas várias tendas, cada uma com uma placa, assim, alojamento, credenciamento. Só que você chegava lá e percebia que estava muito desorganizado. Não tinha gente suficiente para atender os moradores. Os moradores muito perdidos, desencontrados e assustados, porque o que acontecia? Ali era um local para ver o atendimento, para ter aquele apoio aos familiares que estavam sendo despejados naquele momento. Só que em meio a tudo isso, estava tendo uma guerra. O que teve ali foi uma guerra. Eu vi gente sendo espancada pela Guarda Civil lá dentro, onde era para ser o atendimento, o socorro. Tinham pessoas sendo espancadas, bomba caindo, spray de pimenta, tudo isso foi usado o tempo todo aqui no domingo. E aí isso deixava a coisa mais inviável ainda, porque tinha pouca gente para atender os moradores estavam assustados e ainda tinha um confronto que se instaurou lá dentro. Ela pediu, essa aqui é a Gabriele, Pinheirinho, é minha neta, a mais velha das mulheres. Joyce, ela pediu, vai tirar sua foto. Quanto tempo depois você encontrou com elas Eu só sabia de notícia, porque aí eu fui pra igreja com o pessoal, no outro dia tava aquele corre, saber onde tirar as coisas, como te agasalhar. Eu fiquei com a mesma roupa de short e camiseta 2, 3 dias pra lá e pra cá. Eu não conseguia comer, eu fiquei desesperada. Eu encontrei elas umas 2 semanas depois. 2 semanas depois? Porque aí eu já sabia que elas estavam no polo exposto. Primeiro eu soube que estava na casa dos amigos deles. Depois eu soube que estava num polo exposto, mas não sabia qual. Aí eu fui daqui de baixo, não achei. Aí achei eles no Morumbi. Aí deu dó, minha amiga. Quando chegou lá eu chorei. Um calor. Essas meninas dormindo naqueles colchonetes, enfim, vocês chegaram aí dentro da quadra pra vocês verem? Pra mim foi muito mais doído, porque elas foram pra lá, logo lá. E há 7 anos atrás, lá o meu menino foi assassinado. Agora você pensa outra dor, né? Minhas netas no mesmo lugar que meu menino foi assassinado, lá dentro, seguindo de abril. Qualquer reintegração, seja de uma casa, seja de 10 casas, 20 casas, você sempre exige do autor da ação que providencie meios para a desocupação. O que é isso?
ele tem que providenciar transporte, ele tem que providenciar alojamento para as pessoas e para os móveis que ele vai tirar lá para onde, se as pessoas não tiverem para onde ir. Né? Então a Polícia Militar relacionou os bens que ela precisaria, como é de praxe. A Polícia Militar tem normas operacionais e ela tem que seguir, e essas normas operacionais pediram 140 caminhões, não sei quantos trabalhadores, 200 trabalhadores. Né? Isso não foi fornecido. No momento do início da reintegração, durante todo o domingo e até a segunda-feira, foram 4 caminhões. Então, 4 caminhões para providenciar a mudança de 1.700 residências é muito pouco. O que acontece? Fato também pouco comum. Em situações como essa, a Justiça para a reintegração e determina que o autor providencie os meios. Eu já participei de diversas reintegrações. E a gente, toda vez que não são fornecidos os meios, o oficial de justiça consulta o juiz responsável pela reintegração e pede, olha, não tem caminhão, não tem gente para fazer o transporte, não tem gente para embalar, não sei o quê. Para a reintegração, enquanto não chegar, a gente não continua. O problema é que nessa desocupação houve um fato também pouco comum. A Justiça determinou que o município fornecesse os meios. Então foi feito com dinheiro público, com caminhões contratados pela própria prefeitura, a desocupação. A impressão que eu tive é que foi tudo feito ali. Isso é uma casa. Cada colchão é uma casa. Todas as famílias sem privacidade nenhuma. Todo mundo aberto, a luz fica acesa 24 horas por dia. Era impossível manter crianças ali. A forma de alimentação, de higiene era precária, não tinha como você manter um bebê ali, por exemplo. O banheiro era para muitas pessoas, né? Então, assim, a falta de higiene era muito grande, porque era um banheiro para tanta gente, eram isso é quando acabava nada, né? Centenas de pessoas. Então, uma família, tinha famílias inteiras ali com um bebê, com o pai, a mãe, o filho. Então era muito complicado. É um sanitário. Ok. Eu não moro aí não, eu moro aqui. Tem gente morando aqui no banheiro? Tem. Nós também aqui. A minha mãe, meu pai e minhas irmãs. Morando no sanitário do banheiro do ginásio. De alimentação, porque além de desperdiçar muita comida, muita gente ficou doente por causa da comida. A comida é muito ruim. Vinha comida estragada, né? Criançada não. O jeito que dava comida para as crianças era triste, porque você vai colocar um pratinho descartável de plástico na mão de uma criança quente, cheio de comida. Quem tinha assim condição de já alugar uma casa, alugou. Quem tinha como você ir para a casa de um parente e ficar lá, né, durante um bom tempo, foi, né? Aqui é a carrinha da gente usava, a gente usava lá tudo cheio de pão. Aqui tá encostado, jogado. Aqui, ó. Aqui atrás. É bom que vocês mostrem pro povo ver como é que se encontra a gente. A situação que a gente se encontra. Porque aqui é tudo coisa. Casa, gente. Vendo, ó? Assim, porque não tem lugar, porque tinha que ter um quarto, uma sala, uma cozinha, nada disso tem, né? Ali a cozinhazinha é aquele pedacinho ali que vocês viram naquela hora ali. Eu joguei um bocado fora, eu quebrei e joguei fora. Eu joguei, por exemplo, joguei uma vitrine daquela ali fora, joguei um balcão de 2 metros fora que não cabia aqui dentro para ter espaço, né? Eu joguei umas coisas fora. Dei para alguém, né? Porque aqui não cabia. Aí joguei fora, dei para alguém, joguei na rua que não levaram, né? Um colchãozinho aqui, outro põe um colchãozinho ali. Assim
assim e vai dormindo. Mas é desconfortável, tem, né? Assim, ó. Tinha essa partilha, doei pra alguém, umas 3 ou 4 partilhas brancas assim. Foi tudo doei pra ficar mais menos. Então, no último dia, no dia da desocupação, o meu filho perguntou assim, mãe, e agora? A gente vai comprar pão onde? Que a polícia tá tudo aí? Eu falei assim, na padaria pode ser que esteja fechado. Aí a minha irmã chegou e disse, não, tá fechado não, que eu já fui lá comprar pão, o padeiro tá fazendo pão normal. Aqui eu trabalho à noite na padaria, aí eu chego aqui às 6 horas da manhã, né? Aí chego e faço um pouco de massa, pão de cachorro quente para vender nos trilhos aqui fora, né? Depois de fazer o pão de lanche, faço um pouco de pão doce. Aí quando é 11 horas eu deito mais um pouco, durmo até 2 horas. 2 horas eu levanto para assar o pão. Aí começa a assar o pão 2 horas, termina às 4 da tarde. Aí vou empacotar o pão. Mais ou menos até 8 horas da noite. Quando for 8 horas da noite eu pego e deito até às 11 horas. 11 horas eu vou trabalhar de novo, né? Aí trabalho das 11 às 5. Aí sai de lá 5 horas, chega aqui chega às 6 horas, né? Aí vou dormir daí por diante. Comigo sempre é assim. Trabalho à noite, trabalho de dia e vou levando assim. Até como Deus quiser. Aqui é porque esse cilindro aqui é filho daquele ali. Ele não vai crescer mais esse aqui, tá? Aquele que é bem maior, né? Talvez daqui um ano esse esteja do tamanho daquele. Mas quanto é isso, cara? Foi 6 anos. Quase 7 anos, foi? Lá todos nós, meus amigos. Nós conversávamos, batia papo. Eu ia para reunião que tinha 1000 pessoas, todo final de semana, sábado e quarta-feira. Reunião do Pinheiro mesmo, né? Nossa turma lá. Ali era uma festa, tudo nós conversávamos, soltava bomba, comia pipoca e as meninas nós levávamos os meninos para dançar lá no galpão de reunião. Aí eu ficava lá dançando e me requebrando para ter uma agitar mesmo, né? Aí lotava de gente dançando. Isabel dançava, o filho dançava, dançava funk daqui. Eu também dançava rock. Pinheirinho pra mim foi um lugar muito bom de eu morar. E quando eu saí de lá, pra mim o mundo acabou, sabe por quê? Porque eu perdi meu emprego, perdi minha padaria que eu tinha conseguido com muita dificuldade, que eu trabalhei bastante nesses 6 anos. Foi meio que o mundo acabou pra mim, é tanto que eu passei um dia que eu nem comia. O que me fiquei muito deprimido não foi nem por causa da padaria não, de ter uma condição de vida melhor, porque fiquei muito chateado, porque a gente saiu que nem um cachorro com a mala nas costas, e a polícia tá chutando a gente, né? Ficou difícil. Mas é tanto que hoje eu não gosto nem de olhar pro carro da polícia não. Sinceramente. Bem melhor assim. Pão deve fazer uns 20, né? Pão de creme, pão de coco também eu faço. Uma frente de casa. Pão manteigado também. Pão de sal também um pouquinho. Na escola, né? 60 pãozinho à tarde. E é mais ou menos a quantidade que fazia cortar para Pinheirinho? Ou hoje faz menos? Não, bem menos. Lá de Pinheirinho fazia pão de sal, fazia 2.000 pão de sal por dia. 2.000. Fazia 4 armados grandes aí. Lá fazia fila, cara, lá na esquina, muita gente. Ah, sinto muita falta lá do pessoal, meus amigos lá, né? Eu fui lá, eu tava com a Isabela, fui lá na frente do Pinheirinho,
Ela começou a chorar e eu também não chorei, mas me senti muito bem não. Porque eu senti muita falta do povo lá dentro. Lá o pessoal é um pessoal muito bacana, mas lá não tinha confusão não, lá era tudo de amizade. Um ajudava os outros. Muita gente às vezes não tinha com o que comprar cesta básica, a gente fazia uma vaquinha. Na reunião, no galpão de reunião mesmo, todo sábado, a gente veio, fulano tá precisando de uma cesta básica. Um dava um pacote de arroz, outro dava 2 kg de feijão, uma lata de óleo, fazia cesta básica para fulano. Aí fulano, tá, amanhã você pode pegar a cesta básica na casa de fulano. Aí pega a cesta básica, recebia. Outro dia, outro estava precisando de uma cesta básica, também dava, outra vez precisando de um remédio. Sempre eu colaborava, né? Por isso que eu digo que eu gostava muito de lá. O que eu sinto falta lá era muito bom. Porque lá eu tinha dinheiro para resolver minhas coisas que eu não tenho. Lá o pessoal me dava mais valor do que aqui fora ninguém olha para mim. Várias pessoas falaram para mim, lá no meu trabalho mesmo, a mulher falou para mim, pro cara lá, ele era lá do Pinheirinho. Eu estava trabalhando de padeiro lá e saí para entregar pão pro cara, aquele pessoal lá não valia nada não. Eu fiquei quieto, mas não gostei da frase que ele falou não, porque ninguém é melhor que ninguém nessa vida. Pode até ser melhor que os outros assim, em condições financeiras, ser um cara famoso que tem bastante dinheiro, mas dinheiro não é tudo na vida, né? Mas que o respeito vale muito mais. Porque eu sou pobre, sou de família muito pobre, que eu nem estudo eu tive praticamente. Mas eu respeito todo mundo. Respeito todo mundo e não humilho ninguém. Eu tenho essa opinião comigo, eu não humilho ninguém. Se eu não puder ajudar também a atrapalhar, não atrapalha não. A adaptação com as pessoas de forma geral, porque onde você... Hoje em dia eu não sei, porque a gente não comenta tanto, né? Mas antes, dentro do ônibus, às vezes nós dois conversando e tava falando de Pinheirinho, as pessoas te olham assim, sabe? Te olhavam assim, meio que como se você fosse um ser de outro mundo, né? Olhava você estranhamente. Se a gente estivesse comentando, falando alguma coisa do Pinheirinho e tal. E você entrar novamente na sociedade, né? Porque nós fomos como um lixo que eles varreram, né? Então a gente ficou assim, como que a gente vai voltar, né? Como que vai ser agora? Como é que vai começar? Como é que isso vai começar? Por onde vai começar? Ninguém sabia que eu era moradora do Pinheirinho. Então, quando aconteceu a desocupação, foi quando ficaram sabendo, porque eu não podia sair de lá do terreno, não podia sair da casa, porque eles iam fechar, né? Então, foi o dia que eles descobriram que eu morava no Pinheirinho. E logo depois, no dia seguinte, todo mundo perguntando o que tinha acontecido, o porquê, porque eu tinha faltado, eu tive que falar que era moradora mesmo, eu tive que confirmar. E aí, logo depois, começou a surgir comentários que o pessoal ficava cochichando por fato de eu ser moradora de lá e tal. E foi quando aconteceu de ser mandada em abril. E por que ninguém sabia que você era do Pinheirinho? Qual que era o problema? Se soubesse, não trabalhava, simplesmente. Então, assim, todos os empregos que eu consegui, e quando descobriam que era moradora, logo eu era mandada embora. Ou então na entrevista, quando falava que morava no Pinheirinho, a entrevista já era cancelada na mesma hora. Já não podia mais fazer a entrevista, porque era moradora do Pinheirinho. Só porque era moradora do Pinheirinho? Não podia. Já bastava. Só falar que morava no Pinheirinho, já não conseguia. Então não podia nem falar, não podia nem comentar que era moradora. Eu usava o endereço da vizinha do bairro do lado. Porque assim, por exemplo, quando eu estava morando no Pinheirinho, se eu fosse fazer um orçamento e tal, se eu falasse que era do Pinheirinho, não tinha problema, eu pegava o serviço, entendeu? Foi normal. Eu trabalhei para muita gente que sabia que era do Pinheirinho. Mas depois que aconteceu isso, houve um preconceito nisso aí. Porque desde então a pessoa sabia que existia um Pinheirinho, mas ele não sabia o que era lá dentro do Pinheirinho.
como era a situação lá dentro. Entendeu? Então, quando aconteceu isso, aí a mídia fez aquela propaganda do Pinheirinho, né? O Pinheirinho, o Pinheirinho saqueado, não, o Pinheirinho saqueado. Mas se não tivesse acontecido isso, eu podia falar que era do Pinheirinho, que não tinha problema nenhum. Porque ninguém imaginava como é que era o Pinheirinho. Uma invasão normal, entendeu? Porque você não ia chegar lá e colocar um serviço e ia falar para a dona do serviço, ó, manda Pinheirinho, lá só tem ladrão, lá só tem maconheiro, você não ia falar uma coisa dessa. Eu acho que o caso do Pinheirinho, ele sintetizou um problema que é conjuntural no Brasil, que é o oligopólio das empresas de comunicação. Se você pensar, são poucas empresas que detêm os meios de comunicação, elas são muito poderosas e estão ligadas a outros poderes. Nesse caso do Pinheirinho, por exemplo, boa parte da mídia continuou uma campanha que sempre tem de criminalizar os movimentos sociais e tentar gerar um certo respaldo de opinião pública para ações desse tipo, de despejo forçado, ações criminosas do Estado em despejar populações que têm direito à moradia, têm direito constitucional à moradia. É muito importante a gente entender que não existe jornalismo imparcial, toda a imprensa tem lado. E não há problema em que haja lado. Isso não é contra a lei. Inclusive eu acho bom que as pessoas tenham lado e que elas assumam os seus lados. Só o que me incomoda é que no Brasil todos os detentores dos maiores meios de comunicação têm um lado só. Né? Assim, nenhum dos grandes jornais, rádios, revistas ou televisões vão ter uma posição mais simpática àquela população do Pinheirinho. Ou a tantas outras questões, o movimento sem terra, ou a taxação de grandes fortunas, ou a democratização dos meios de comunicação, enfim, reforma política. A gente pode fazer uma lista que vai daqui até a esquina. Eu acho que eles cobriam o que para eles era de interesse, sabe? Porque o que estava acontecendo com os moradores, pouco eles passaram. Mas colocaram fogo, atearam fogo no carro da Vanguarda, foi os moradores. Quebraram a Comais, foi os moradores. Quebraram a Fundais, foi os moradores. Na realidade, isso foi uma como que eu posso dizer para vocês? Não eram os moradores que estavam fazendo, eram os próprios moradores dos bairros vizinhos que estavam tendo uma repressão e não queriam aceitar alguns não queriam aceitar que retirasse o Pinheirinho dali, porque ia ficar muita gente na rua, ia ficar gente por tudo quanto era lado, a gente era mal visto por ser morador do Pinheirinho, então eles começaram a quebrar tudo para chamar a atenção da prefeitura, para chamar a atenção do pessoal do estado, alguma coisa desse tipo. A mídia criminaliza o camarada do movimento de moradia do centro, que invade um prédio que está vazio, que é de um camarada que deve INSS há 20 anos, que já está devendo o triplo do valor do prédio, que nunca fez nada. Mas as famílias que entraram lá, tudo com criança, etc., eles estão indo contra o direito de propriedade? Eles estão cometendo algo contra a lei? Formalmente, sim. Mas, poxa, gente, estamos em 2013, né? Assim, o mundo está nessa situação toda, tal. Se a gente for tratar as coisas dessa forma, né, vamos todo mundo desistir e deitar e esperar morrer, assim, porque não é possível ter esse tipo de interpretação, né, e jogar a culpa numa questão legalista. Questão legalista por questão legalista, até hoje as mulheres nem estão votando, negro ia ser cidadão de segunda classe, enfim. Se vai ficar todo mundo atento ao preto no branco ali no último grau, a sociedade não vai para frente. Não, eu acho que tem um pouco assim de um processo contínuo de criminalização de movimento social ou de reforçar interesses imobiliários, que às vezes a população local do município, de repente os próprios vizinhos preferem que ali naquela área tenha um condomínio de luxo do que um assentamento dos moradores, entendeu? Então eu acho que talvez ali no entorno, pela atuação da mídia regional e tudo mais, que eu acho que foi bem enviesada, isso pese muito e pegue muito mal. A sociedade cobrava uma melhora para aquele cenário. Agora, ela desaprovou o ato, né, de desocupação que foi violento, né, principalmente depois dela acompanhar como é que foi toda essa remoção de famílias. Fala-se muito de São José como sociedade conservadora, né? Havia um desejo, eu acho que, da sociedade, de que aquelas famílias, ou você regulariza aquela situação, implanta equipamentos públicos, resolve aquele cenário, ou você remove aquelas pessoas, que é um terreno particular,
e encaminha essas pessoas para casas, para locais dignos. Havia o interesse de buscar uma solução para o problema. Só que eu acho que a própria sociedade ficou chocada com o modelo como isso tudo foi feito. E eu acho que as pessoas não veem que a desigualdade social, que aumenta com esse tipo de ação, e os problemas estruturais do Brasil que aumentam com esse tipo de ação, aumentam e se perpetuam, que geram insegurança, né? Que obriga, de repente, elas estarem em condomínios fechados, com câmeras, com tudo isso. E elas acabam achando que a insegurança está no outro, no diferente. E justamente tendo preconceito com quem é vítima desse processo. Então, essa desocupação, ela resolveu os problemas sociais do Pinheirinho? Eu acho que não. Há quem diga que sim, mas eu acho que não. Porque o problema da droga continua ali, continua mais evidente, e até agora nenhuma atitude foi feita no sentido de remover aquelas famílias. A gente sabe, questionou o governo, sabe de atuações, de idas de assistentes sociais com o objetivo de remover aquelas pessoas dali, mas não houveram avanços. Era considerado uma favela, era considerado uma... Para outros estados, para outros países, era considerada a maior ocupação do mundo. Para São Paulo, para a mídia, a maior favela do mundo. Então, tem uma diferença grande, né? A cobertura da mídia, no caso Pinheirinho, não surpreende. Ela segue a mesma lógica deles em outros casos semelhantes ou em outros casos que haja um confronto entre a ordem estabelecida ou direitos de propriedade ou a manutenção do poder de determinadas pessoas, poder econômico e tudo mais, e do outro lado questões verdadeiramente sociais, humanas, etc. A cobertura da mídia, invariavelmente da mídia, eu digo claro, da mídia convencional, fica do lado de quem está por cima da carne seca desde 1500. Eu dividiria a atuação da mídia segundo dois interesses econômicos dela. O primeiro, interesses ligados a outros interesses, de defesa do mercado imobiliário, de defesa dessa política de despejo que a gente tem visto no Brasil, de tentar naturalizar isso e mostrar esses moradores como invasores que precisavam ser retirados de lá, que quem gerou o problema foi eles, não é isso? Foi justamente o contrário, eles foram vítimas, as maiores vítimas. E, por outro lado, a busca por audiência, né, das próprias empresas de comunicação, que às vezes acabam fazendo aquela cobertura também muito sensacionalista, de botar o microfone na cara da pessoa e perguntar como ela está se sentindo. Ela acabou de ter a casa dizimada, desrespeitada, a vida dela, a dignidade dela, o futuro dela que foi afetado, óbvio que ela não vai estar se sentindo bem. E nós tivemos também uma princesa do Pinheirinho, né? Essa menina que o fotógrafo descobriu ela na Dutra, numa passeata, e depois fez ela uma rainha por um... Assim, ela ficou bonita. Por 4 horas, ela estava dando uma marca no repórter, achou ela. Mas deram um grau nela e ela ficou bonitona. O que eu li muita gente criticando, chamando os moradores de aproveitadores, de invasores, de criminosos. Isso eu li mesmo, realmente. Muitas pessoas falando. O que eu acho que não se deve levar a sério, porque eu acho que eles... Para quem viu aquilo ali de perto, viu que eram famílias, sabe? O que aconteceu é que por movimentos sindicais e partidários terem ajudado os moradores a se organizarem, acabou passando para quem está de fora essa imagem de que é um bando de sindicalista aproveitador, se aproveitando dos moradores para fazer política. E como a prefeitura na época era do PSDB, aí ficou aquela coisa, esquerda versus direita. Não foi isso que aconteceu. Era essa negociação, ó, do marrom com o nosso filho ego. Gente, eu fui chamada por esse homem na inauguração do postinho da União. Eu nunca vou me esquecer na vida. São duas coisas, o que ele me chamou e a ajuda que ele deu para tirar nós dali. Esse homem? Curi. Eu não gosto de citar o nome dele. Na inauguração do postinho da União, com ele, já fazia um ano nós aqui, que a gente pegou o Emanuel. E ele assumiu depois, né? Foi eleito e foi reeleito de novo.
Logo, o primeiro mandato dele, ele inaugurou o postinho da União que não tinha. E foi eu mais 3 pessoas. E o pessoal saiu correndo atrás de outras coisas. E eu, te juro por Deus, eu cheguei nele e falei assim, prefeito, como é que fica o pessoal do Pinheirinho? Ele falou, vai encher o saco do marrom, favelada. Eu nunca vou esquecer disso. Ele me chamou de favelada. E eu falei isso pra ele há 15 dias depois. Ele foi naquele negócio de cidadão que tira documento de graça, no Morumbi ele tava. Falei, você lembra da favelada? Ele saiu assim com tudo dos repórteres. Mas eu nunca vou esquecer isso. Ele me chamou de favelada. Thalita, o que foi aquela história que você falou que teve lá na escola, que uma menina falou do Pinheirinho, como que foi mesmo? É que nós tava lá, todo mundo tava alegre. Daí ela chegou, mas uma mentira, falou assim, ó, essa sala tá suja igual um pinheirinho. Daí todo mundo ficou calado. A professora levantou e falou assim, menina, você não tem educação, não? Daí ela ficou quieta no canto dela. Daí a sala toda calou. Ficou todo mundo sentido lá no canto. A minha amiga tava chorando, eu falei, por que você tá chorando, Regina? Ela falou assim, ele fica só tocando nesse assunto. Parece que ela não tava no nosso lugar, ela podia se pôr no nosso lugar pra ver o que ela ia sentir falando isso. Daí nós tudo foi lá dar conselho pra Emily, pra ela parar de falar isso. Daí ela falou assim, vocês é um bando de pobre, vocês não tem nem o que fazer. A gente falou, nós ficou discutindo, daí minha mãe foi lá ver o que ela tava falando, que ela falou que ia me bater também. Eu falei assim, se eu coçar um dedo nas minhas amigas, você vai ver. Daí ela queria me bater nesse tempo todo, e ela ficou 2 semanas sem conversar. Daí nenhuma olhou pro olho da outra. Depois passou um dia, ela pediu desculpa pra todo mundo, e a gente voltou às casas. E como que vocês fazem nas férias? Como que é? Vocês acordam de manhã, ficam dormindo mais? Nós acordamos 11 horas. 11 horas? Às vezes meio-dia, 11 horas. Hoje nós acordamos meio-dia. Eu arrumei casa, passei pano, lavei vasilha, lavei minha calça. Areei as trempas do fogão, fui fazer comida. Quando eu fiz comida, deitei, assisti televisão, assisti. Pedro Henrique tava na rua, daí ele falou assim, Pedro Henrique chegou correndo e falou assim, tem um homem me filmando. Tem um homem filmando, chegou chorando aqui. Tem um homem filmando, entrou de barraca. Eu falei, quem que é, Pedro? Tem um homem com aquele negócio assim, ó. Daí eu fui correndo, daí vocês tinham chegado. Daí ele ficou de barraca, depois ele foi lá correndo. Quantos anos você tem, Thalita? Eu tenho 12, vou fazer 13. E você, Lili? Eu tenho 11. E você, seu dia, como foi? Eu solto pipa, né? Mas às vezes eu pego pipa também. Quando você chegou, eu não sei que vocês viram, eu tava tentando pegar o pipa ali que tava sendo na casa da mulher. Como que eram as férias lá no Pinheirinho? Faz o quê? 7 dias, eu e minhas amigas estavam comentando sobre o Pinheirinho. Falando que a gente tinha mais liberdade lá, que a gente poderia brincar muito mais. Nossas mães deixavam a gente ir pra tudo quanto é lugar lá dentro, ficar brincando. Agora que nossas mães não deixam, porque aqui tem muito tráfico. Muita coisa que não deve. Daí minha mãe não deixa eu sair muito. Daí eu fiquei aqui só dentro de casa. As minhas amigas, as mães delas não deixam nem colocar o pé na rua. Lá perto lá tinha um parquinho enorme, né? Dava pra andar de bicicleta, agora eles proibiram lá andar de bicicleta. Lá eu soltava pipa lá dentro, jogava futebol. Quem proibiu? Não, porque agora eles não deixam mais entrar de bicicleta pra andar. Ah, entendi. Cercaram. E aqui vocês falaram, a Thalita falou que não pode por causa do tráfico, é isso? É. Tudo como... Mas às vezes no Pinheirinho? Não. Tinha diariamente, só que eles não eles faziam perto das né? crianças, eles respeitavam demais as crianças. Eles as coisas deles eles faziam bem lá pra baixo mesmo. Daí depois tudo tava mudando, tudo tava acabando tudo. Daí depois eles chegam e tiram todo mundo de lá. Só viu só gente chorando, ninguém queria acreditar, ninguém acreditou. Pra mim essa juíza tá bem louca.
Você acha que a maior culpada foi ela? Eu acho que foi ela. Porque ela podia falar Porque que não, muitos né? tentaram tirar a gente dele, ninguém conseguiu. E ela já falou assim, que rasgava o diploma dela se não tirasse ninguém dali. Ela parece que não tem sentido, ela não tem sentido dela fazer isso com ninguém. Se fosse ela ali, ela tem que ver o que ela tem, a gente tem, nós tem sentimento também. Ela pensa que só ela que tem, nós também tem. E que sentimento que você teve mais de tristeza? Nada, deu vontade, não. Deu vontade de chorar, de fugir ao mesmo tempo, deu vontade de fazer tudo. Deu vontade de até matar aquela juíza. A desumanidade, né, da juíza Márcia Loureiro ao determinar aquela reintegração naquelas condições, né, não é possível que isso não seja uma falta funcional. Ela chegou a dar declarações que preparou 4 meses, que a operação foi preparada durante 4 meses. Então, assim, 4 meses não dava para tentar uma solução? Não dava para chamar as autoridades administrativas, os responsáveis pela habitação? Tanta coisa era possível fazer. No entanto, preferiu-se o caminho da violência, o caminho da brutalização das pessoas. Mas o que vocês estavam lá, né, até o Aham. dia? E como que foi, assim, no dia? Meus irmãos saíram correndo. Ficou eu e minha mãe e o Pedro. Daí nós saímos correndo também. Daí nisso morreu uma criança. Aconteceu várias coisas. Só viu eles entrando. Eles começaram a entrar, todo mundo saiu correndo. Eles tacando bomba, tacando tanto de coisa. Spray, ninguém tava conseguindo ver. Até do outro lado da rua, até lá perto da casa da minha tia, tava sentindo o cheiro do negócio lá, do spray de pimenta. Daí meu tio, o amigo da minha mãe, foi lá correndo pra tirar a gente de lá. Tirou um tanto de criança de lá, tentando tirar as crianças, que estavam com medo. Daí a gente pegou e saiu. Nós não foi lá, nem lá pra ver se os nossos móveis ainda estavam lá. Daí minha mãe pegou e foi ver se alguém tinha tirado os móveis da minha mãe. Ninguém tirou. Daí nós ficamos sem móveis. Daí esses móveis que tá aqui, minha mãe conseguiu comprar alguns. Vocês não conseguiram tirar nada de lá? Só essa televisão, que era de lá. Que era do bar mesmo. E coisa de vocês, assim, tem alguma coisa que vocês lembram? Não, Ficou porque não bicicleta? Ficou 2 bicicletas, ficou uma estante vermelha, ficou minha cama, a cama do Felipe, a cama do Maicon. Ficou um tanto de coisa nossa lá. Que delícia! As minhas roupas novas que minha mãe tinha comprado, nem tinha usado. Ficou tudo lá. E o que você tem mais saudade? Tenho saudade é do meu quarto, só pra mim. Porque quando os meninos faziam raiva em mim, eu ia pro meu quarto, ficava lá sozinha, brincando. Agora aqui não tem nem como eu se esconder, é só 2 cômodos. Vocês voltaram lá depois? Depois que quebraram as casas? Aham. Dá pra Eu voltei lá, você voltou? Você viu o Felipe lá? Viu sim, porque você deixou a rua do Pinheirinho direto, seu idiota? Depois agora que virou uma tagal, eu vi. Lá perigoso achar até cobra. Que virou matagal, né? Largaram e cresceu o mato. Né, eles tiraram a gente lá Mato de já tá à toa. grande já. Eles tiraram pra não fazer nada. Eu acho só que era deixar inveja. crescer mato. Pra mim, eu acho que era inveja, né? Porque, pra mim, se fosse o Campo de Alemães ou Pinheiral, eu acho que o Pinheirinho já tava ganhando já, porque o Pinheirinho tinha mais diversão. O Pinheirinho era o lugar que tinha mais teatro. Teatro, festa, todas as coisas. Isso daí, na verdade, nós tá soltando mais o Pinheirinho, né? Falando isso daí. Porque lá no Pinheirinho, eu lembro que quando tinha festa, aí fazia aquele bolão, dava pipoca, tinha pula-pula, tinha um tanto de coisa, porque lá tinha um barracão, aí fazia o teatro lá no barracão. Todo mundo era unido lá. Dançava, funk.
Mas minha mãe que colocava a gente pra ensaiar. Minha mãe ensaiava a gente bonitinho. Se vê é que passado um ano, o governo do estado se limita a pagar a bolsa aluguel. O resto do aparelho do estado, incluindo a União, não se manifesta, não toma atitude nenhuma. Teria sido possível imediatamente a União, o presidente da República, que disse que o que aconteceu foi uma barbárie, falou alguns dias depois dos fatos, o Rio Grande do Sul, que foi uma barbárie, mas não aconteceu nada. A União, o Estado e o município, passado um ano, não poderia ter dado uma solução definitiva, não poderia ter construído alguma coisa, não poderia ter desapropriado aquela área. Ele era um terreno, mas era mais que isso, pela própria organização que tinha, pela solidariedade que tinha entre as famílias, pela convivência que tinha. Então ele é mais que um terreno, ele é um povo. E como povo ele tem características próprias, tem outras formas de pensamento, tem uma formação diferente, e enquanto povo ele segue. É muito comum em situações de reintegração, sobretudo situações que envolvem violência, isso acabar tendo uma grande repercussão na mídia, uma espécie de comoção, que foi o que aconteceu no caso do Pinheirinho. Entretanto, passado o sinistro, não se fala mais nisso e se esquece. Entretanto, as pessoas que viveram aquilo continuam numa situação absolutamente precária e vulnerável. Olha pessoal, hoje depois de um ano que nós saímos do Pinheirinho, foi despejada pela juíza. Nós estamos convocando vocês para participar do ato, foi feito no Pinheirinho. O interesse imobiliário hoje é muito forte no Brasil, né? Então há uma tendência do despejo forçado, há uma tendência de elitizar certas áreas. E se o Estado estiver alinhado com o interesse imobiliário, ele vai ser o braço que vai executar esse despejo dos humanos, né? Gina, você é briguenta? Traz uma... Eu nasci briguenta, eu tenho um ideal. Eu brigo por o certo. Sou da luta, sou guerreira. Então, se é briguenta, se lutar pro seu direito, sou eu mesmo. Tiro o direito de ninguém, só o meu. E do meu povo. Seu povo? É todo mundo. É meu Pinheirinho. Esse aluguel praticamente não vale nada, né? Pro lugar que paga aqui fora. E outra coisa que também essas casas não confio que saia não. Se sair vai ser coisa muito mal feita. Eles não vão gastar dinheiro suficiente para dar casa para pobre, assim, casas boas não, né? Coisa bem feita, né? Mas eu acho que vamos conseguir sim, né? Que é casinha fraca, né? O importante é de onde ficar sem pagar aluguel, se não conseguir. Para mim tá bom demais. E se não conseguir também, eu fico
fico sossegado. Não vou reclamar não, porque eu não posso mandar na vontade dos outros. Minha filha ficou meses lá em Jacareí. Meu filho se enfiou. Com certeza ele tá no mundo das drogas. Não tem mais meu filho. Vai fazer, semana que vem vai fazer 16 anos. Ele tá na rua. Desde então. Tipo assim, perdi minha casa, perdi minhas coisas. Ele se viu um dia, assim, eu posso dizer pra você, ele pode dizer, mas eu não sei como que ele diria pra você. Ele se viu num dia que ele não tinha nada. Ele simplesmente saiu com uma mochila nas costas. E a cama dele, e a roupa dele, e as coisas dele. O moleque gosta de ter tranqueira, né? E as coisas dele? A pipa, o estilingue dele. O duro foi, sabe, um dia que eu cheguei, que eu virei pra ele assim, ó, sua casa, sua cama, suas coisas, ele gostava muito de plantar. Suas plantas, não tem mais nada. Esquece, acabou, não tem mais nada. Quem é que vai trazer ele de volta pra casa? Quem vai devolver do jeito que ele era? Quem vai me devolver? A família se patifou, a família se espalhou. Entendeu? Só eu e ela ficamos juntos. Ficou meu moleque pra lá, minha menina pra cá, minha mãe pra lá e tal. E aquele dia eu parei, não sei porquê, né? Tava na frente de casa, eu fui lá, sentei embalado e comecei a pensar, né? No tudo. Aí eu vi realmente que eu tava no lugar. Eu tava num lugar sem sair. Então aquele dia eu me senti embaixo. Eu me senti lá embaixo mesmo, sabe? Eu sabia que tinha quem. Eu sabia que tinha gente lutando, mas ao mesmo tempo eu não podia fazer nada. Eu tinha que esperar. Eu tinha que esperar o que ia acontecer. Minha mãe, meus filhos, tudo esparramado, e aí. Foi um momento difícil. E foi um momento difícil da vida. Aquele pedacinho foi triste, né? Tanto é que isso ela nem sabe. Agora eu tô falando, mas ela não sabia. Então, irmão, é só focar. Então, irmã, não tá parada. Tem que se adiantar.
ao seu caminho.